Olá, pessoal. Eu sou a professora Jacimara Ribeiro Merizo Cardoso. Estou aqui para gravar uma videoaula de revisão, né, para a nossa prova, que vai acontecer no dia 17 de abril, ok? Vamos começar. Eu preparei um roteiro, tá, de estudos no PowerPoint, ok? E aqui nós vamos começar com esse roteiro de estudos, para você já ir se localizando aí sobre os assuntos que eu vou falar, tá bom? Bom, nossa avaliação é dia 17 de abril, então se organize, né? Organize as suas tarefas, as provas. Lembrando que nossa disciplina é leitura e produção de textos, então a prova vai estar voltada para as estratégias de leitura, a composição, situação de composição de um texto, ok? Não, lembrando que a nossa disciplina não é voltada para o ensino, não é produção de texto e ensino, mas a gente sempre vai trabalhar algo também voltado um pouquinho para sala de aula, ok? Orientações para a prova. Primeiro, a prova vai possuir 4 questões com valor de 5 pontos cada. O que eu oriento aí? Que todas as suas respostas, vocês vão ver que lá vai ter, para cada questão vai ter um texto. Então, para cada questão que você vai responder, tudo que você for responder precisa partir do texto da questão, proposto pela questão. Isso aí foi o erro de muitos alunos que acabavam falando situações de modo geral e não provavam a sua resposta no texto. Tá? Então, sempre coloque a partir do texto, a partir da materialidade linguística do texto. Ok? Não responda em forma de tópicos. Faça pequenos textos, com começo, meio e fim. Por mais que a sua resposta seja pequena, de 5 linhas, A, B e C, mas faça como pequenos textos, tá? Coerentes em si e coesos, ok? Não faça nenhum comentário genérico. Ah, todo texto narrativo tem verbo de ação. Não, vai lá, mostre no texto, se você vai, né, trabalhar uma coisa assim relacionada à tipologia textual, mostre qual é a parte material do texto que prova que ele é um texto narrativo. Não faça nada sem partir do texto da questão. Por isso, nossa disciplina é leitura e produção de texto. Tem que partir do texto. Ok, pessoal? Então, quais são os conteúdos que vocês precisam aí entrar, estudar, só para a gente ter uma visão panorâmica do que nós já vimos até hoje? Gênero textual, conceito, tipologia textual, a diferença e a relação entre um e outro, como a tipologia, né, esse construto teórico aí, ela vai ser modelada, moldada a partir do gênero textual, ok? Sua predominância e tudo mais. A materialidade linguística e a tipologia textual, como assim, professor? Ora, se eu tenho, por exemplo, um texto injuntivo, qual vai ser a materialidade linguística predominante? Os verbos no modo imperativo, né? O texto injuntivo é aquele texto que orienta o leitor a fazer algo. Então, ele vai trabalhar faça, pense, escreva, né? Então, vai trabalhar o verbo no modo imperativo. Então, por exemplo, quando você trabalha a descrição, você vai trabalhar muitos adjetivos. Então, essa materialidade linguística, ela precisa estar, é o seu instrumento de análise. Você não pode falar, por exemplo, que o texto é narrativo se você não mostra lá o narrador, o tempo, o espaço, esses aspectos do texto, ok? Os fatores de textualidade, né? Em especial, a gente trabalhou coesão e coerência mais separado, principalmente a coesão, que vai ser o próximo tópico, mas também dá uma olhadinha lá, né? Nos outros fatores, outros 5 fatores, também são importantes para te dar argumento na hora de analisar o texto, ok? Sobre a coesão textual, né? Dê uma olhadinha lá, principalmente na semana 4, tem até uma atividade, né, não pontuada, nós fizemos sobre coesão, a diferença entre coesão sequencial e referencial. Aqui também eu vou trabalhar com vocês alguns exemplos das dois tipos de coesão, né, no texto, e os operadores argumentativos. Isso aqui é assim, a estrutura básica para a gente poder trabalhar o nosso texto, ok? Então vamos lá. Vamos analisar uma crônica para a gente poder colocar em prática os conteúdos de gênero textual e tipologia textual, ok, pessoal? Então vamos lá. Gênero textual crônica. Primeira coisa, a gente precisa pensar que, assim como Bakhtin, né, a gente trabalhou com base em Bakhtin, de que o gênero textual, ele é relativamente estável. Então, a gente precisa ver o seguinte, que o gênero crônica, ele vai ter algo um pouco predominante na maioria das crônicas, mas isso vai mudar de crônica para crônica.
Agora, algo mais comum que a gente pode colocar é esse diálogo que o narrador, né, o cronista, tem com o leitor. É como se ele chegasse para o leitor e falasse assim: leitor, senta aqui, vamos bater um papo. Olha, tudo aquilo que você está sentindo, pois é isso mesmo, eu vivo isso também, né? Essa ideia de cumplicidade com o leitor. Então, isso já começa a desenhar aí na sua mente esse gênero textual. Quais são as informações? Por exemplo, a maioria dos cronistas também, existe também essa forma de transpassar informações biográficas, o nome do autor, a característica da sua identidade. É comum, por exemplo, você ver lá um cronista que da área lá, sei lá, do futebol, e ele vai trabalhar um vocabulário voltado para a área dele. Outro que é médico, a gente tem cronistas, né, que são médicos, historiadores, então, a partir da formação dele, da área de atuação, ele vai revelar a própria identidade, né, do que ele é, e vai também mostrar um vocabulário voltado para a sua área também, né? Outra situação, né? Isso aí é muito básico, que todo mundo já entende sobre crônica, que ela envolve situações do cotidiano. Então, se você vai ler uma crônica, de antemão você tem que pensar qual é a situação do cotidiano que é o motivo, que parte dali para se pensar numa crônica. Ok? O tema da crônica é a escolha vocabular, preste muita atenção também, né? A gente pode ver muito isso. Ela vai tratar de quê? Então, quais são os vocábulos, né, que nós temos que envolve esse tema? E aí, que é o fundamental para a gente pensar sobre a relatividade, né, esse caráter de uma estabilidade relativa do gênero textual, que são os tons da crônica. Eu tenho uma crônica, por exemplo, mais voltada para o lírico, eu posso ter uma crônica voltada mais para o humor, eu posso ter uma crônica voltada mais para a reflexão, né? Então, todas essas formas aí a gente chama de tons que a crônica tem. Então, se você for analisar, por exemplo, uma crônica, vamos supor, né, que caia na prova lá uma crônica para você analisar. Primeira coisa que você precisa ver, a partir daquele texto, daquela crônica, daquela questão, qual é o tom que mais predomina nessa crônica, ok? Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês algumas crônicas, algumas famosas, outras, né, não muito conhecidas, para vocês terem uma ideia sobre esse tom, para a gente entender essa parte relativa do gênero, né? Eles, né, são construtos, são formas relativamente estáveis. Por exemplo, nós temos a última crônica, né, de Fernando Sabino, muitas pessoas conhecem, onde ela passa, né? Passa numa cidade, dentro de um bar. E qual é a situação do cotidiano? Você tem um pai, uma mãe, uma filha que comemoram um aniversário no bar, né? Só que aí o que a gente tem aí de poético, né, de diferente é que o pai pede um pedaço de bolo e uma Coca-Cola e a mãe traz de casa as velhinhas, espeta no bolo e eles comemoram. Então você já observa ali a pobreza, né, para poder comemorar o aniversário. Só que apesar de pobreza há o amor, né, ali a afeição entre os familiares e é interessante. Aí vem a parte lírica da crônica, né? Que o narrador, que é o cronista, o autor, ele observa essa situação, até então ele é só narrador, observador, só que o pai dessa criança, ele vê a criança não, desculpa, ele vê o cronista, e aí então o cronista já interfere na cena. E aí o pai, meio sem graça pela situação, acaba olhando para o cronista, né? Para o narrador. E aí o pai da criança dá aquele sorriso, né? Aquele sorriso assim, e aí o narrador fala assim: assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Que é algo mais poético, mais literário, né? Esse desvio organizado da linguagem, que é o que o Roberto Assis Luz de Souza fala, do que isso? E é uma crônica. Mas só que esse tom, o tom dela é lírico, né? Agora, um caso de Burro de Machado de Assis, também há também uma construção poética, com certeza, mas é ainda mais o que sobressai, o que salta aos olhos ali, é o tom irônico dele. E é interessante que como ele vai virar assim de ponta cabeça um ditado popular, que é, né, de pensar morrer um burro, e dali ele pega um burro deitado, agonizando, só que esse burro, né, perto da hora da sua morte, ele está a todo momento pensando, refletindo, né, sobre as mazelas da sociedade, a hipocrisia e tudo mais. Então, você vê como que o tom de uma crônica para outra já muda, né? Nós temos outros, né? O Amor Acaba, por exemplo, essa crônica é de Paulo Mendes Campo, né? Ela é uma crônica que a todo momento ela é estruturada de paralelismo, né? O amor acaba aí trabalha, né? Aí são trabalhados aí várias ações, várias situações do cotidiano para começar
aí outras situações do cotidiano. E é bem, né, bem voltada para o tom existencial, para a prosa poética, outro tom também. E o Cobrança, né, a crônica Cobrança, do Moacir Sclia, que é o que nós vamos analisar agora, que trata-se aí de um cobrador e uma pessoa que deve publicar, e aí ele faz essa cobrança publicamente. E o tom é humorístico, porque o humor aí, né, vamos trabalhar o seu caráter aí científico, né, não é no sentido de só ter graça, mas é aquilo que é a surpresa, né, é aquilo que o leitor não espera acontecer, que nós vamos observar agora nesse conto, ok? Então, para a gente começar, pensando em crônica, né, há um outro aspecto da crônica, que é a crônica jornalística, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, tem aquela mais literária, que acaba ficando imortalizada com os livros, e aquela mais periódica, menos duradoura, que é aquela do jornal. Olha que bacana. Nós podemos pegar um trecho, né, Folha de São Paulo, jornal aí, né, um periódico, e que, 2001, e que fala o seguinte, né, traz a seguinte informação: cobrador usa intimidação como estratégia. Empresas de cobrança usam técnicas abusivas, como tornar pública, né, a dívida. E aí, a partir dessa notícia de jornal, nós temos a crônica, ok? A crônica Cobrança, de Moacir Sclia. Eu gostaria de passar para vocês o áudio dessa crônica. Por quê? Porque agora nós vamos entrar não só no gênero, mas também nós vamos entrar na tipologia textual narrativa. E a narração, ela vai trabalhar polifonia. E nada melhor do que a gente ouvir várias vozes, que é a voz do narrador, a voz do homem, a voz da mulher, para a gente perceber essa polifonia na narração. Vamos ouvir, enquanto isso eu vou passar alguns trechos da crônica, você pode ir lendo algumas partes da crônica e ouvindo a crônica, ok, pessoal? Cobrança. Moacir Sclia. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para outro. Carregava um cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou. Você é uma devedora inadimplente. E eu sou o cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar, você não pagou. Não paguei porque não tenho dinheiro. Essa crise... Já sei. Ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar. E é o que estou fazendo. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta. Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei. Nada. Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando até que não me restou outro recurso. Vou ficar aqui, carregando este cartaz, até você saldar sua dívida. Neste momento começou a chuviscar. Você vai se molhar. Advertiu ela. Vai acabar ficando doente. Ele riu amargo. E daí? Se você está preocupada com minha saúde, pague o que deve. Posso lhe dar um guarda-chuva? Não quero. Tenho de carregar o cartaz, não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada. Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro. Afinal, você é meu marido. Você mora aqui. Sou seu marido, retrucou ele, e você é minha mulher. Mas eu sou cobrador profissional e você é devedora. Eu a avisei. Não compre essa geladeira, eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não, você não me ouviu. E agora o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que quer você que eu faça? Que perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Chovia mais forte agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava. Continuava andando de um lado para o outro, diante da casa, carregando o seu cartaz. Vamos lá? Bom, pessoal, depois, então,
né, de ouvirmos e percebermos essa polifonia, né, as vozes, né, que tem aí na narração. Vamos pensar, então, nos dois aspectos. O primeiro aspecto é em relação ao gênero textual. Então, qual é, né, o que nós já vimos aqui, qual é a cena do cotidiano, qual é a situação do cotidiano, quando se refere a gênero textual crônica. Você tem um cobrador, que é o marido, que cobra publicamente a devedora a esposa. Qual é o tom dessa crônica? Estou me referindo ao gênero textual. O tom é humorístico. Por quê? Porque existe uma surpresa para o leitor. É aquilo que ele não esperava. Que esse cobrador, que seria algo profissional, alguém desconhecido, né, da pessoa que está sendo cobrada, fosse o próprio marido dela, que estão numa situação ali íntima, né, intimamente ligados. Então, isso aí o leitor não esperava. Né, e até mesmo que ele colocasse o cartaz, fizesse essa forma diferente, né, de cobrar da própria mulher. Então, isso aí tem o seu tom humorístico, ok? E aí nós temos os assuntos, lugares, né, o lugar onde aconteceu, numa cidade, a casa com a janela para a rua. Então, tudo isso aí nós temos voltado para o gênero textual crônica. Aí nós temos a linguagem, né? Uma linguagem bem do dia a dia, que prova mesmo uma ideia de cobrança, de uma discussão, né? Uma briga entre marido e mulher. Okay? E até mesmo a gente pode começar a acionar ali alguns elementos, algumas situações assim, ditados populares, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher, ou né, essa questão de cobrar, todas as situações aí do cotidiano. Ok? Aí nós temos algumas situações. Agora vamos voltar um pouquinho para a tipologia textual. Primeiro, por que é uma narração? Então, primeiro você tem que olhar aí. Nós temos elementos que mostram um lugar e um tempo específico? Temos, né? E aí, nós trabalhamos, existe um narrador, existe uma fala de personagem? Sim, né? Nós temos aí o discurso direto, nós temos a fala das personagens, né? A partir aí do travessão, e nós temos os verbos de dizer, né? Que são aqueles verbos que introduzem a fala das personagens. Por exemplo, replicou ele, protestou ela, né? E outros verbos, aqui tem bastante verbos de dizer, que provam que isso trata-se de uma narração. E tem um aqui, agora, né? Que aí é a parte da materialidade linguística. Primeiro, você pode provar que é uma narração devido aos verbos de ação. Abriu a janela, carregava um cartaz, ok? Ele coloca, se você não pagou, né? Então, tudo isso aí já são os verbos, por ser uma narração, predomina o verbo de ação, ok? Das personagens. Nós temos ali algumas expressões que, né, trabalham essa ideia do aqui, né, do lugar. E ali estava ele diante da casa, caminhando de um lado para outro. Então, há um lugar específico, né, há um tempo e um lugar específico da narração. É diferente, por exemplo, do texto dissertativo, que trabalha com um tempo presente, um tempo mais genérico. Aqui não, aqui é algo específico. Então, nós estamos dentro ali, agora, da tipologia textual narração. Ok? Observe aqui que, como nós temos ali uma explicação, partilha fatos cotidianos com o seu leitor, dando singularidade a eles. Então, há algo singular, específico, que a partir desse acontecimento singular específico, isso chama atenção, isso motiva a criação da crônica. Ok? Nós temos também aspectos da oralidade, e mais do que aspectos da oralidade, é um reforço para mostrar que trata-se de uma cena do cotidiano. Porque eu não posso simplesmente criar uma crônica narrando uma cena do cotidiano se eu não uso a linguagem do cotidiano. Ora, se trata de uma discussão entre marido e mulher, nós temos expressões típicas dessa discussão. Problema é seu, meu problema é esse, problema seu. Ou então, eu falei com você, eu avisei, expliquei e nada. Ou seja, isso aí são construções típicas, além de ser da oralidade, também de uma discussão. Então, é você levar o seu leitor a ele entrar na cena, ele tentar entender a cena
por meio da linguagem que é usada. E não simplesmente falar, olha, tem um casal brigando. Não, você tem que fazer o leitor entender essa briga por meio das próprias palavras, da própria materialidade linguística. A minha paciência foi se esgotando, né? Então, mais uma vez, mostra esse tom de discussão, ok? Aí nós temos aqui também o emprego dos verbos, né, flexionados, primeira pessoa, e na terceira pessoa, quando trata-se do narrador, né, da própria fala da personagem. Os verbos de dizer, como eu já falei com vocês, advertiu ela, retrucou ele, avisei, né? Nós temos essas situações. E o que está em roxo aí, né? Você vai acabar ficando doente, acabe com isso, né? Também, mais uma vez, mostrando aí, reforçando essa linguagem da discussão do dia a dia, ok? Aqui nós temos também mais no final, né, como eu já comentei com vocês lá no início também, quando ele fala de um lado para o outro, diante da casa, agora, né, agora você tem a ideia de tempo e de um lado para o outro de lugar. Então, mais uma vez, a ideia de tempo e lugar, fundamental para você trabalhar com a narração, né, pensar também no andar, na disposição do tempo, no espaço e a ação das personagens, ok? Bom, vamos agora para outro assunto, que são os operadores argumentativos. O que são os operadores argumentativos? São os morfemas que orientam os enunciados para uma determinada conclusão. Esse estudo, né, essa descoberta, esse achado aí desses tipos de palavras, está com base de Crow, né? Ele trabalha a semântica argumentativa, ele tem a visão ali mais estruturalista, de que é na materialidade linguística que a gente observa que o homem, ele usa a linguagem para argumentar. Seja o que você vai falar, assim, não é uma simples informação. Você quer que o seu ouvinte, que o seu leitor, chegue a uma determinada conclusão. E para você fazer ele chegar a uma determinada conclusão, você precisa de algumas ferramentas. E essas palavras, esses operadores argumentativos, são essas ferramentas. É como se fosse a linha que vai costurar bem as suas frases, os seus parágrafos, o seu texto, né? Lembra que texto vem de tecido, tessitura, é você tecer as palavras, é costurar as palavras. E qual é a ferramenta que você usa para costurar essas palavras? Dentro da coesão textual, os elementos coesivos e, nesse caso também especial, os operadores argumentativos. Porque eles não vão apenas tecer as palavras, eles vão tecer as palavras, eles vão tecer os argumentos com o objetivo de encaminhar o leitor a uma determinada conclusão a que o autor quer que esse leitor chegue, ok? Então, quando se trata de operadores argumentativos, a gente não está trabalhando só conjunções, tá? Nós temos advérbios e até outras palavras, né, que podem variar suas classificações segundo o contexto em que serão empregadas, ok? Então, nós vamos observar alguns exemplos relacionados a operadores argumentativos, tanto voltados para o texto dissertativo, um texto mais científico, quanto para outros tipos de textos também, ok? Um texto que eu gostaria de comentar com vocês, está lá também na nossa semana 8, a explicação, do anúncio, né, da empresa Hortifruti. Acho que muitos devem conhecer, que ela, né, é muito comum trabalhar a relação, né, entre o que vende, o produto que é vendido, e talvez um filme, alguma outra coisa assim que está aí na mídia, que a maioria das pessoas conhece, e usa o diálogo entre esses textos. Então, primeira coisa, antes da gente ver o operador desargumentativo, é notório aqui nesse anúncio a intertextualidade entre o filme Tropa de Elite e esse anúncio. Então, para a pessoa entender e compreender o anúncio por completo, precisa ter o primeiro texto, a primeira situação, que foi o filme Tropa de Elite. Primeiro, como a gente pode provar isso? Pela expressão horta de elite, a maneira como a expressão horta de elite está escrita, né? A cor, essas quebras nas letras, né? Meio apagado, meio como se tivesse sido destruída a letra, estava querendo ser destruída, uma coisa assim. E, ao mesmo tempo, lá no horta, né, no O, você observa o desenho, tem um garfo ali. Então, você observa esse diálogo entre esses textos. Outra forma de provar que é um diálogo entre o Tropa de Elite e o Horta de Elite. Se não for hortifruti, pede para sair. A expressão pede para sair ficou muito conhecida, né, a partir do filme Tropa de Elite, e também ajuda na argumentação do texto.
Além disso, eu tenho outra parte não verbal. Toda vez que nós vamos analisar um anúncio publicitário, não adianta falar só do que está escrito, né? O desenho, a imagem, tudo isso contribui para a argumentação. Você tem um tomate, você tem uma cobertura, né, uma boina, né, que é usada aí pelo soldado, e mais uma vez faz o diálogo novamente. A boina, você tem o aspecto do filme, só que ao invés de ter lá um brasão, um símbolo da polícia, né, nós temos ali o símbolo da hortifruti. Então, mais uma vez, na mesma imagem, a gente tem o diálogo das duas situações. E aí vamos para o operador argumentativo. Onde é que ele está? Aí nós vamos para a marca linguística, nós vamos para a palavra. Se não for hortifruti, pede para sair. O operador argumentativo aí é o se. Na condição, caso não for, você tem uma condicional, né? Nós temos aí esse operador que dá uma ideia de condição. Se não for hortifruti, ou seja, não é da elite, não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir, né? Assim como o filme trabalhava, se você não for fraco, você não vai continuar. Então, você tem que pedir para sair. Então, se não for hortifruti, se não for realmente, tiver os atributos de um bom tomate, né? Ou no caso de um bom soldado, pede para sair. Então, mais uma vez, marca linguística, conjunção se. Se não for hortifruti, dá essa ideia de condição, uma condição. E o diálogo também entre o filme e o anúncio. Então, a todo momento, se você vai analisar alguma coisa a partir do operador argumentativo, fale do operador argumentativo, porém, precisa mostrar cada parte, cada pedacinho do anúncio, quer seja pela imagem do tomate, com essa cobertura, a escrita, né, a parte linguística, né? Então, tudo isso aí precisa ser analisado, ok? Outro exemplo, não vou comentar do anúncio todo, mas é um outro exemplo também de operador argumentativo, não necessariamente uma conjunção, aqui é um advérbio de intensidade, que está na expressão para você ficar ainda mais bonita. Por quê? Se você diz para você ficar bonita, você tem uma ideia, uma conclusão. Qual é a conclusão? Se você fala para você ficar mais bonita, use, né, boticário para você ficar bonita. Qual é a conclusão que você tira? De que a pessoa não é bonita. Então, né, o próprio anúncio já acaba depreciando a pessoa né, o seu público. Então, ele não pode depreciar. Então, qual é a estratégia argumentativa que ele usou? Ele usou o operador argumentativo mais e o ainda também, né, reforçam, para fazer um elogio primeiro ao público. Se é para você ficar ainda mais bonita, quer dizer que você já é bonita. Então, ele te faz um elogio para depois ele vender o produto. Ele, né, fazer essa empatia com o público para poder conquistar o público. Então, você tem aí, né, a expressão mais reforçada ainda pela expressão ainda. São operadores argumentativos. Ele te direciona à conclusão de que você já é bonita, mas você precisa intensificar a sua beleza, que é algo, assim, bem característico mesmo do consumismo, né? Você precisa sempre mais, né? E esse é o operador, sim, perfeito para a ideologia capitalista, ok? Vamos lá, coesão sequencial e referencial, outro assunto importantíssimo que a gente precisa trabalhar. Aqui eu coloquei partes, né, de um texto que foi nota 1000 na redação do Enem, né, teve nota 1000. Esse texto, ele está na cartilha do participante de 2019, a redação foi feita em 2018, né, daquele tema lá sobre o comportamento, né, do usuário a partir do controle de dados na internet, né, foi um tema bem complicado até mesmo assim para os candidatos entenderem, né, o que o tema, a proposta, né, qual era a proposta do exame. E aqui nós não vamos ler o texto, né, não vamos entrar com profundidade, mas a gente precisa primeiro pensar. Aqui nós vamos trabalhar com operadores argumentativos, vamos trabalhar com a coesão, porém aqui em especial trata-se de um texto de caráter científico. Então, se é de caráter científico, ele precisa trabalhar com uma lógica, mostrar uma racionalidade plausível, e mais do que isso, não dá para ficar só no senso comum, só no que as pessoas falam, né? O candidato precisa trabalhar uma argumentação legitimada, quer seja
no seu âmbito cultural, aqui ele citou um filme, Matrix, quer seja no âmbito científico, né? Citar um sociólogo, um filósofo, um psicólogo, um psiquiatra, né? Seja quem for. Então, algum argumento de autoridade. Então, primeiramente, a gente, né, está trabalhando nisso aí. Isso aí também relaciona-se também à escrita na acadêmica também, né? A escrita que nós vamos, os alunos, a partir do primeiro período, já começam a pensar que precisa ser feita aí nos gêneros acadêmicos, né? Você vai fazer um artigo, seja o que vai ser escrito, que não adianta você falar só do que você acha que você pensa, você precisa estar com base em algum autor de autoridade, né, no assunto que você está falando. Então, vamos lá. Vocês estão observando aqui que existe uma parte em vermelho e uma parte em verde. O que está em vermelho se trata da coesão referencial, ou seja, sobre o assunto, o referente, o qual eu estou tratando no texto. E quais são os mecanismos, as manobras que eu vou fazer para evitar a repetição, talvez, da mesma palavra, ou ainda acrescentar informações novas a respeito desse meu referente, quando eu estiver falando, né, várias vezes, retomando ele no texto, ok? Então, primeiro nós temos lá em vermelho. No filme Matrix, então eu já falei que é um filme, já falei o nome do filme. Aí, lá embaixo, nós temos uma obra ficcional, o filme. Então, eu falo do filme, mas agora eu falo que é uma obra ficcional. Então, isso é uma forma de falar do mesmo referente, por isso coesão referencial, e sem repetir muito palavras. Tudo bem que ali ele falou filme, né? Mas ao lado nós temos a expressão uma obra ficcional. Depois, lá embaixo, ele fala de novo na obra. Tudo isso se refere ao mesmo referente, ok? Aí nós temos ainda nesse parágrafo, né? Porque esse é o primeiro parágrafo, é o parágrafo de introdução do texto. Depois ele fala de cidadãos, aí ele fala, para alienação dos cidadãos, sujeitando-os. Esse os está no lugar de quê? Cidadãos. Então, esse os é uma forma, é um mecanismo de coesão textual, ok? Nós temos aí o pronome oblíquo átono, os, que está no lugar da palavra, do substantivo, cidadãos. Aí, lá mais à frente, nós temos seus padrões de consumo. Padrão de consumo de quem? Dos cidadãos. Então, agora com o pronome possessivo. Outro mecanismo de coesão, referencial. Ok? E depois, de sua autonomia intelectual. A autonomia intelectual de quem? Dos cidadãos. Então, para não repetir mais aí 3 vezes a palavra cidadãos, eu usei. Desculpa, o candidato usou os, seus e sua. Ok? Então, o que está em vermelho aí refere-se à coesão referencial. Agora, vamos para a coesão sequencial. Aí nós temos aí uma conjunção, embora, da ideia de concessão, né? Depois, pois, a ideia de explicação, assim como, também uma ideia de soma aí, né? De equivalência entre o que ele está dizendo. Isso aí já mostra mecanismos para trabalhar agora a sequência dos assuntos. Aí realmente o amarrar dos períodos, ok? Observe-se que aqui nós temos o primeiro parágrafo. Então, ele já começa assim, no filme Matrix. Ele não tem uma relação com nada anterior, porque esse é o primeiro parágrafo, ok? E aqui foi mais para expor a tese dele, né, do candidato, já iniciar a exposição contextualizando a sua tese a partir do filme, né, que foi um recurso aí, foi um conhecimento legitimado da parte cultural, ok? E aí ele vai trabalhando. Aí vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo já começa com em princípio. Bom, não necessariamente é um recurso coesivo que liga o primeiro parágrafo ao segundo, mas já é o início de uma lógica que ele estabelecendo no próprio texto. Lembra que o texto científico ele precisa estabelecer uma lógica racional. Então, essas expressões, em princípio, a priori, a posteriori, né, primeiramente, em segundo lugar, isso também ajuda a mostrar essa lógica. Também está relacionado também à coesão sequencial, ok? Mas vamos voltar agora para a coesão referencial. Está em vermelho, observe lá. Ele vai falar agora, vai trabalhar um outro conhecimento legitimado, que é do sociólogo Bauman. E aí, para não ficar repetindo, né? Bauman, ele vai trabalhar o autor, lá está em vermelho,
Então, uma outra forma também de trabalhar a coesão referencial, porque o referente dele aí é o sociólogo, ok? Depois nós temos em vermelho, quando ele fala de internautas, estão observando ali embaixo, aí ele fala a ser exibido aos internautas com base em seu perfil. Perfil de quem? Dos internautas. E depois, com suas recentes pesquisas em site de busca. Pesquisa de quem? Do internauta. Ok? Então, eu estou trabalhando aí um referente e os mecanismos que fazem a volta a esse referente sem precisar repetir a mesma palavra. E aí eu tenho em azul, portanto, que já é o quê? É uma conjunção, já está voltado para a coesão sequencial, que vai dar uma ideia de conclusão, ok? Aqui também eu tenho, nesse contexto, ok? Não sei se aqui dá para vocês observarem aqui, ó. Eu marquei também outra expressão aí entre os períodos de um parágrafo, o mesmo parágrafo. Observe que esse, portanto, é para concluir o que ele estava falando nesse parágrafo, não está concluindo o texto ainda, né? E nesse contexto, e outros que nós vimos no outro parágrafo anterior, ainda estão relacionados a essa coesão, esse costurar, esse tecer dentro do mesmo parágrafo, tá? Porque nós vamos ver agora, a partir dos próximos parágrafos, que além de ter elementos coesivos dentro do parágrafo, eu vou ter elementos coesivos que vão trabalhar entre os parágrafos, porque não adianta só tecer um parágrafo e colocar o outro do lado e colocar o outro embaixo. Não, esses parágrafos também precisam estar tecidos entre si, ok? Então, vamos lá. Próximo parágrafo, ó, o parágrafo anterior, ele começa em princípio, ou seja, ele está iniciando o primeiro argumento dele. No outro parágrafo, ele começa, ademais, opa, esse ademais não é em relação a esse parágrafo aqui. Esse ademais, ele está acrescentando, né, dessa ideia de acréscimo, de soma, o que foi dito no parágrafo anterior. Então, esse ademais é um elemento coesivo interparágrafo. Por quê? Porque ele não faz referência ao que está aqui dentro. Ele faz referência ao parágrafo anterior. Então, em princípio, ó, o primeiro argumento é esse. Ademais, ó, outro argumento é esse. Aí, esse aqui, então, é interparágrafo. Só que observa agora esse isso e essa dessa maneira. Dessa maneira, e isso ocorre, já está algo dentro do parágrafo. Você consegue perceber? Quando eu falo, a influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. Isso ocorre, ou seja, essa influência é uma palavra que estava nesse parágrafo. Então, esse isso refere a intraparágrafo, dentro do parágrafo. Dessa maneira, é uma conclusão do que eu disse dentro desse parágrafo, ok? E aí, ó, assim, outro interparágrafo. Por quê? Eu comecei, em princípio, falei o primeiro argumento. Ademais, apresentei outro argumento. Assim, ou seja, diante desses argumentos, aí também esse operador, né, argumentativo, ele também volta relacionar ao parágrafo anterior, tá? Esse aqui, então, é interparágrafo. Agora, de novo, isso por meio, além disso, aí, que visam, dessa forma, aí sim estão relacionando àquilo que está dentro desse último parágrafo, ok? Interessante, nós temos um gênero textual e um tipo textual que acabou se fundindo, né? Muitos estudiosos já defendem que o texto dissertativo argumentativo cobrado pelo Enem, a redação do Enem, acabou se tornando um gênero textual, principalmente pelo destaque do último parágrafo ser aquele parágrafo que você tem que desenvolver uma proposta de intervenção e que tem que ter um agente, alguém que vai fazer uma ação, que essa ação vai ter que ter uma finalidade, essa ação vai ter que ter um modo, um meio para ser executada, né? Essa ação vai ter que ter um detalhamento, e a maneira como o candidato precisa inserir esses elementos que são cobrados, ele vai inserir por meio de quê? De operadores argumentativos. Então, quando ele fala, né, a atuação do Ministério da Educação, a atuação já dá uma ideia, né, do que ele vai fazer. O Ministério da Educação é o meu agente, quem vai fazer o quê? Né? Isso deve ocorrer por meio, é o modo como essa ação vai ser feita. E a expressão por meio é uma expressão que também fortalece aí a sequência dos assuntos, também caracteriza a coesão sequencial. Além disso, ele vai acrescentar outra ação, né,
concomitante aí de reforço à proposta que ele está criando. Dessa forma, ele vai trabalhar um desdobramento do objetivo dessa ação, ok? Bom, isso aí, pessoal, é um pouquinho, então, da nossa revisão. Qualquer dúvida, né, só estão aí no chat, nos fóruns de dúvida da semana, ok? Então, lembre-se bem desse conteúdo que precisa ser revisado. Gênero textual, tipologia, a materialidade linguística, a tipologia textual, os fatores de textualidade, a coesão textual e os operadores argumentativos, ok? Beleza, então? Então, fica aí essa aula, tá? Qualquer dúvida, estamos aqui.